Caros irmãos, caras irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Quando os missionários foram solicitados para trabalhar na causa do Cristo, nós temos belos exemplos dos que diziam: aqui estou, que queres que eu faça? Quando se estabelece a fé, não dizemos mais eu creio, mas dizemos eu sei. Transportado este pensamento para a nossa doutrina, para a doutrina espírita, nós podemos dizer que necessitamos cada dia mais ter esta fé, ter este compromisso com Jesus, com a causa espírita, ter este compromisso com todos aqueles que estão na espiritualidade e que necessitam de nós encarnados para este trabalho a ser desenvolvido aqui. Nós precisamos acreditar que o tempo é apenas a lembrança das boas coisas ou momentos que foram ruins, trazendo sempre a oportunidade de aumentarmos a nossa fé, de reforçarmos o nosso sentimento em relação à religião. A viagem pelo ter, pela aquisição material, hoje, ela avassala a maioria dos seres. E esses seres estão em todas as religiões, todas as convicções, todos os segmentos religiosos estão contaminados em maior ou menor grau pelo materialismo. Ele está dominando as pessoas que não veem saída espiritual para resolverem as suas dúvidas, as suas dificuldades. Com isto, perdendo a sensibilidade de se viver, de aproveitar a encarnação que devemos aproveitar, não é? E também desacreditando em absolutamente tudo. A vida simples, os bons costumes, a gentileza, a delicadeza foram esquecidos pela maioria esmagadora dos habitantes deste mundo. E temos não apenas este pensamento baseado em audiências, mas temos este pensamento baseado no que vemos no dia a dia, entre as pessoas, as discussões por pequenas coisas, o desentendimento familiar, a desistência pela vida, as redes sociais inundadas pelo ódio, pela desestabilização do ser. A maioria das preces, das súplicas hoje, conforme os próprios espíritos assinalam, não conseguem atingir além do ponto de partida. As preces são tão esquecidas, têm tão pouca vibração, que não saem absolutamente da cabeça daquele que está orando, da mente espiritual de quem está orando, para ir a lugar nenhum. Os pedidos mais absurdos são dirigidos a Deus. Raros são os que se contentam com o que têm, que agradecem o pão de cada dia. A maior parte das pessoas pede aquilo que não pode, não tem condições de gerenciar em suas vidas. E provavelmente imaginam que a espiritualidade está ali para atendê-los nos seus pedidos materiais, que eles não têm, os espíritos não têm o que fazer a não ser atingir
inundar as pessoas que estão solicitando tudo aquilo que é material. E por que isso está acontecendo? Porque as ansiedades se multiplicam neste momento grave pelo qual passa a humanidade, e as pessoas estão perdendo a noção daquilo que devem fazer, daquilo que devem pedir, como se comportar. Qual seria a solução para este momento, como dissemos, extremamente grave para o espírito? Para melhorar este padrão espiritual, para poder se convergir o pensamento, as ideias para Deus, para voltar a novamente entender o que é a religião, o que é a espiritualidade. Como fazer para entender isso novamente? Se já se compreende a responsabilidade para com Jesus, devemos reafirmar o compromisso que temos com Ele. O ser humano, ele reafirma tantas coisas, ele volta ao ponto de partida em tantas coisas diferentes. Por que não voltar ao ponto de partida com Jesus? Se você está perdido, se você não tem como prosseguir neste momento na sua vida, nos seus pensamentos, se tudo está completamente embaralhado, volte ao ponto de partida com Jesus. Comece novamente, traga a religião para dentro da sua casa, da sua vida, do seu pensamento. Só a religião vai conseguir suprir este vazio que hoje se faz em todas as mentes que não têm Jesus como seu líder. Prosseguir no caminho material é o pior, é exclusivamente rasgar o véu da coerência para desnudar um peito onde você tem um coração verde. E aquele coração que ainda está verde, ele necessita maturar. Maturar com bons pensamentos, com boas ideias, com a calma, com a paz relativa de um momento que está aí para todos e que temos que enfrentá-lo. Não há como fugir. Fomos destinados a doces venturas. Fomos destinados às coisas boas da espiritualidade, mas passamos um momento ruim no nosso planeta, no nosso país, por escolhas equivocadas. Escolhas equivocadas que deveremos ir em frente. É como você escolher entrar numa tempestade ao invés de desviá-la. Depois de você entrar nessa tempestade, só resta uma única situação: manter-se vivo, manter-se alerta, manter-se nas rogativas para Deus, procurar sair desta tempestade que hoje invade o país e todas as pessoas que estão nesse país. Não devemos esperar que alguém realize o trabalho que é nosso por obrigação espiritual. Devemos enfrentar, sim, com a nossa disposição, a disposição de cada um, este momento, não esquecendo das orações e que essas orações tenham um destino coletivo para o bem comum e não para somente o bem pessoal. Que se olhe os corações alheios e não apenas o seu coração. Que se olhe com caridade, com um olhar diferenciado para aquele que não tem nada, absolutamente nada, mas que necessita de uma ajuda em todos os sentidos. Muitas pessoas precisam, talvez até mais, de uma ajuda através de uma conversa do que bens materiais. Escute, torne o seu ouvido um ponto
de caridade. Fale quando você tiver certeza. Como dizia Chico Xavier, se você não tiver nada para falar de bom, fique em silêncio, como Jesus também assim o fazia. Pense exclusivamente hoje no lado espiritual e que a espiritualidade está necessitando muito de nós, muito do nosso trabalho aqui, deste dia a dia, para que não venhamos a nos odiar, para que não venhamos a colocar esta raiva contida por promessas que não são cumpridas, que não se cumprem, que essas promessas não venham a destruir a mente das pessoas do país. Vamos nos unir, vamos voltar para a religião, disseminando sempre o bem e o amor pelo Cristo. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre este assunto. Estou pronto, estou aqui. Muitíssimo obrigado a todos.